Começando mais uma análise e hoje quero trazer para vocês um contexto geopolítico entre Guiana e Venezuela extremamente importante que deve com certeza afetar a estabilidade de toda a América. Exatamente, de toda a América do Sul, a região central e também a América do Norte, porque exige um contexto também histórico, um passado mais recente e atual situação na região de Guiana e Venezuela, que pode ocasionar algumas instabilidades em toda a região, principalmente aqui na região norte do Brasil. E também hoje está ocorrendo este referendo, que vamos aqui colocar com ricos detalhes, um referendo na Venezuela, que pode decidir sim se a Venezuela, se Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, irá ou não invadir a Guiana, uma porção ali da Guiana, 2/3 do território da Guiana, que eu vou explicar com ricos detalhes aqui neste vídeo de análise. Mas antes, peço gentilmente e encarecidamente que se inscreva aqui no canal, dê um joinha e ative o sino de notificação, que vai ajudar e muito no engajamento do canal. Então, antes de falarmos desta situação atual, devemos o quê? Ter um entendimento e uma leitura do contexto histórico que permitiu chegarmos onde estamos observando hoje este atrito geopolítico entre duas figuras importantes. Sim, é claro que temos uma Venezuela como a maior reservista de petróleo do planeta, mas temos também uma Guiana que tem um passado histórico, né? Tem uma questão política histórica muito importante e recente que vamos aqui detalhar e que está sendo justificado, todo esse contexto territorial e político está sendo justificado e que resultou na atual situação que estamos presenciando hoje, uma situação de grandes tensões e muito perigosas. Então vamos falar o quê? Brevemente sobre esse contexto que tem as suas figuras lá na era colonial, quando ainda a Guiana ela era colonizada em parte pelos ingleses, também em parte pelos holandeses, e assim posteriormente foi colocada nas mãos dos britânicos. Então a Guiana ela possui uma população de ao menos 800 mil habitantes atualmente, com dados de 2021. Muito provavelmente esse número já subiu uma quantidade importante, e também ela, em todo o seu território, sua dimensão, ela está na casa de 215 mil quilômetros quadrados. E é exatamente a sua área oeste que ela é dividida ali na região de sul-norte ou norte a sul, que vamos ter um problema que está sendo hoje reivindicado, uma questão hoje que está sendo reivindicada por Caracas, ou seja, a Venezuela, que tem causado muitas tensões, inclusive aqui no Brasil. Então essa porção oeste, fazendo um recorte a seco, temos uma área tão disputada de Essequibo ou Essequibo, de ao menos 150 mil quilômetros quadrados. Provavelmente ele já deve ter feito ali uma interpretação em relação a essa questão disputada e a área total da Guiana, certo? Você pensou, mas se o total da Guiana é 215 mil quilômetros quadrados, o que está sendo disputado ou reivindicado pela Venezuela é 159 mil quilômetros quadrados, há uma desproporcionalidade óbvia territorial nesse momento
em que mais da metade do país pode ser engolido pela Venezuela? Exatamente isso que estamos observando. 2/3 de todo o território oeste da Guiana está sendo recortado para sim pertencer ou não à Venezuela neste referendo que está ocorrendo hoje e que vamos, 3 de dezembro, que vamos detalhar mais à frente neste vídeo de análise. Então, 2/3 está sendo reivindicado pela Venezuela, porque isso há questões históricas mal elaboradas, mal trabalhadas aí na era colonial, que prejudicou, sem dúvida alguma, a estabilidade de uma Guiana hoje independente. Tá? Então esta é uma área delimitada, perfeitamente delimitada, por um afluxo, por um feito natural da natureza que recortou de sul a norte a Guiana. Do que estamos falando? A Guiana, ela tem um recorte natural em seu centro que passa ali o rio de mesmo nome desta área que está sendo reivindicada, que é o rio Eséquibo. O rio, ele faz fronteira, ele nasce lá na serra de Acaraí, na região ali de Roraima com o Pará, aqui no Brasil, e ele corta de sul a norte Guiana e cai lá no Oceano Atlântico. Exatamente nessa porção em que o rio Eséquibo, ele deságua ali da Guiana. E essa porção que vocês estão vendo aí no mapa, essa porção que vem, que corta a Guiana, que cai lá na região do Oceano Pacífico, existe enormes bacias petrolíferas que estão sendo ainda exploradas por empresas estrangeiras que têm causado muito desconforto para a Venezuela. Então, esse desagrado que Nicolás Maduro vem regurgitando não somente possui questões do passado, mas também questões presentes, porque Maduro já se sentiu ameaçado de ter ali ao seu lado uma grande potência do petróleo e ainda mais que tem a possibilidade de ser muito bem explorada por empresas americanas. Então esse contexto de disputa que começou na era colonial tem sim contraste com as limitações políticas e econômicas do atual momento de Nicolás Maduro, da Venezuela, e envolve questões geopolíticas muito perturbadoras pelo fato de Caracas, ali, a capital política da Venezuela, receber também apoio da Rússia. E de alguma forma, a Guiana recebe apoio político e estrategicamente de segurança dos Estados Unidos, que também vou explicar mais à frente. A Venezuela, ela não tem uma produtividade adequada de petróleo, por exemplo, para atender a sua economia, a sua demanda de economia atual, passa por uma crise social e econômica muito forte e também extremamente instável, com uma inflação absurda, faltando produtos nas prateleiras dos mercados, preços até mesmo dos combustíveis elevados por um padrão que ela possui uma enorme reserva, a maior reserva de petróleo do mundo, com uma produtividade extremamente baixa. Então, este é um ponto interessante que mais à frente vamos estar aqui fazendo um adendo com as últimas determinações de Joe Biden, que vocês realmente vão ficar espantados com o que essa administração Biden americana de hoje fez para tentar diminuir a impopularidade do presidente americano. Então, na era colonial, dessas tensões, ela sim teve início em 1831,
quando os britânicos, a Grã-Bretanha em si, observaram a Guiana, que estava ali rachada no meio, tinha ali a Guiana inglesa, tinha a região holandesa, e essas empresas, ali aquelas companhias de exploração que estavam sendo controladas pela Holanda, cederam em parte esse controle aos britânicos. E o que os britânicos fizeram? Tinha ali aquela sua grande monarquia, foi lá e engoliu essa parte, fundindo, unindo a Guiana inglesa, que era a região de Eséquibo, a região da Holanda, principalmente explorada pelos holandeses, e fundiram o que hoje é a Guiana, ou naquela época a Guiana Britânica. Então tinha uma rachadura de exploração em colônias administrativas e também de exploração, melhor dizendo, de exploração. Então você teve ali uma união, essa unificação, essa fundição dessa área que resultou na Guiana inglesa, britânica, tanto faz. Então vejam só, quais os objetivos britânicos na época para pegar essa conformação de Guiana e fundi-la para uma Guiana única, conhecida como Guiana Britânica. Você tem todo esse território norte do Brasil, essa parte sul da Venezuela, parte sul da Guiana, até a região de costa e caribenha da Guiana, ou do oceano, melhor, Oceano Atlântico da Guiana. Você tem essa área, esse trecho rico em minerais, rico em uma vegetação única, em povos únicos com ainda etnias tribais, ainda etnias indígenas e também rica em petróleo. As bacias que estão sendo hoje exploradas e pesquisadas, desenvolvidas na região do Oceano Atlântico da Guiana, remete ao que temos hoje como pré-sal, por exemplo. Só que lá, esses depósitos de petróleo estão em grandes profundidades, claro também como aí no Brasil, mas é uma área delimitada e reivindicada pela Venezuela. Então é uma área extremamente rica, é uma área em que no passado ela era controlada pelos ingleses, pelos holandeses, foram fundidas essas áreas e se tornaram a Guiana Britânica que conhecemos hoje. Então, o colonialismo na Guiana foi muito tardio. Quando eu fiz essa pesquisa histórica do passado, colonial e também no presente, observamos que esta Guiana ela foi explorada 20 anos antes da abolição da escravidão em todo o mundo, feita pela Inglaterra. Então, é interessante observar que esse colonialismo ele foi tardio por parte dos britânicos, sim, só que eles observavam, né, que a Guiana ela poderia ser um posto avançado, né? Assim, inclusive, os próprios holandeses também já acreditavam que pudessem fazer postos avançados ali de pontes de embarcações de exploração e também para suprir as demandas da metrópole inglesa, da metrópole da Holanda, de toda a Europa, através da plantação de cana-de-açúcar para, então, produzir açúcar e ser enviado novamente essa especiaria doce, essa especiaria açúcar para as demandas da Europa. E então, praticamente, ela era dividida então em postos avançados, ela era explorada por grandes empresas holandesas e também passou a ser explorada por grandes empresas privadas, grandes empresas, melhor dizendo, estatais da monarquia inglesa,
objetivando suprir as necessidades, sem dúvida alguma, da Europa, que basicamente essa região de exploração, se formos colocar ao pé da letra, 20 anos antes do fim da escravidão, bate exatamente com a crise dos preços do açúcar. Então, provavelmente, a queda do preço do açúcar permitiu com que a Guiana ela não tivesse grandes interesses por parte da monarquia inglesa, por parte do Estado inglês. Não tinha esse interesse como tinha antes pela Holanda. Então, aos poucos, esse sentimento de exploração na Guiana foi se perdendo até chegarmos ali na década de 60 com a independência da Guiana. Então, neste meio tempo de fundição da Guiana, a Venezuela ela já estava definida como uma nação independente desde 1830. Então, o governo, na época, de José Antônio Páez, ele foi declarado o primeiro presidente, sim, do país. E também ele ficou ali por 5 anos, até 1835. E ele também foi um dos responsáveis, os primeiros a contestarem esta área de Essequibo, a então disputada região de Essequibo. Então, argumentando, segundo Páez, ele argumentou que o rio, de aproximadamente 1.000 quilômetros, o rio Essequibo, ele tinha essa extensão, de 1.000 quilômetros, ele formava uma espécie de fronteira natural que já tinham povos ali da região da Venezuela, ali nessa parte, já era reivindicada pela Venezuela anteriormente, e que esse rio Essequibo de 1.000 quilômetros de extensão cortava uma faixa natural que pertencia ali à região oeste da Guiana, pertencia aos venezuelanos. Então, que foi reivindicado em 1844, oficialmente pela Venezuela. Então, o governo de José Antônio Páez, ele deu início a essa reivindicação, mas foi ali 10 anos depois, 15 anos, 14 anos depois, da entrada do José Páez, a reivindicação oficial da Venezuela em 1844, que abriu brechas aí para novas tentativas de resolução do problema e criação de conselhos, criação de tribunais para decidirem exatamente o futuro desta região, que poderia ser, sim, palco ali de disputa entre as partes, de forma bélica, com, é claro, a metrópole inglesa. Então surgiu esse problema, de disputa entre as partes oficialmente declarada pela Venezuela. Então essa questão de Essequibo foi decidida pelo Tribunal Internacional de Justiça em 1899. Então houve o quê? Uma formação de um conselhão. Esse conselhão era ali, tinham árbitros, 5 árbitros. 2 árbitros eram da Grã-Bretanha, 2 árbitros eram dos Estados Unidos e apenas um árbitro da Rússia. O que eles decidiram? Que a maior parte do território foi concedido para a Guiana Britânica. Ou seja, essa região de Essequibo, grande parte dela foi concedido ali para a Guiana. Então, 2/3 dessa área de Essequibo foi fundido definitivamente, ou seja, foi definido em resolução pela Corte Internacional de Justiça como pertencente à Guiana. Então não haveria mais contestação a partir deste momento. E a decisão, ela poderia ser contestada, sim, através da própria Corte Internacional. E outra, ela foi formada por políticas, por nações extremamente pesadas da época, como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia. Então não haveria palco para
dúvidas naquele momento. Porque você tinha a Grã-Bretanha, que era a maior interessada, e Estados Unidos e Rússia, os responsáveis por intermediar esta questão. Só que a Venezuela não gostou nada. Ela observou que você tinha 5 árbitros, 2 da Grã-Bretanha, que ela pensou deveria ser o quê? Nenhum árbitro nesse conselhão da Grã-Bretanha. Poderia ser 2 dos Estados Unidos, 2 da Rússia e 1 ali de uma outra nação para fazer esse desempate. Mas não. Houve 5 árbitros desse conselhão formado pelos próprios britânicos, que eram maiores interessados nisso, pelos próprios americanos e pela Rússia. Então, a Venezuela observou, falou, não, tem alguma coisa errada aí. Então, a Venezuela acusou o Tribunal Internacional de Justiça de fraude absoluta, alegando que os britânicos e os russos fizeram um acordo por trás, porque já haveria um acordo de benefício aos americanos, que os americanos já estavam sendo beneficiados com isso. E também os americanos ali, eles vieram dessa parte da Grã-Bretanha. Eles eram praticamente co-irmãos ali. Então, a Venezuela acusou a Corte Internacional, formada por esses 5 árbitros que realizaram essa resolução de problema dessa questão de Eséquibo, de fraude. Então, ela decidiu em 1962 que a Venezuela, que essa decisão da corte era absolutamente nula, não teria efeito. Então, novamente, essa questão ela se tornou mais um novo problema para aquela época perturbada que passava ali por uma Guerra Fria muito sensível, que poderia eclodir uma terceira guerra mundial a qualquer momento, com os russos colocando armamentos em Cuba, os Estados Unidos colocando armamentos ali perto dos soviéticos, né? Na época a União Soviética estava colocando os armamentos ali em Cuba. Então aquele mundo de grandes tensões que você poderia dormir hoje e você não saberia se conseguiria ou se você acordaria no dia seguinte. Então era um momento de grandes tensões, então ressurgiu esse novo problema da disputa, da questão de Eséquibo. Então, o que os britânicos realizaram? O que a rainha britânica, a rainha, a Elizabeth, ela decidiu? Ela percebeu que não havia mais sentido, mais espaço para o colonialismo, principalmente de uma Guiana que perdeu força lá na década de 30, lá na década de 60, perdeu força como colônia em 1800, né? E no século XIX, perdeu força ali como uma potência colonial, porque o preço do açúcar já tinha despencado, houve uma crise do açúcar muito grande no planeta. Foi perdendo interesse, chegou ali no século XX, já também perdendo interesse, principalmente pelos gastos e pelos problemas que geravam você colonizar uma determinada região. Então, por pressão até mesmo internacional, por uma resolução desse entrave territorial, a rainha Elizabeth concedeu a independência dessa região e também concedeu um acordo com a Venezuela através do Acordo de Genebra de 1966, que foi um importante acordo entre as partes, aceita pela Venezuela, aceita pela então já independente Guiana, em que toda essa questão, todo esse atrito, se não fosse aceito por ambas as partes, a Corte Internacional de Justiça seria o destino primeiro e único, tanto da Guiana quanto da Venezuela, para resolver esse problema territorial e político,
para que não haja uma escalada do conflito na região. Então, ambas as partes concordaram em 1966 que buscassem a corte para resolver esse problema. Mas o que estamos observando hoje é exatamente o contrário. A Guiana continua buscando uma resolução para este problema na corte e hoje a Venezuela busca uma resolução através da ameaça de possível invasão da área e também realizando um referendo para anexar à força essa região, lançando perguntas para a população responder e lançando a dúvida se invadirá ou não a região da Guiana. Então, todas essas questões já definidas no passado aqui para vocês, do século XIX, depois do século XX, esses problemas voltaram à tona pela simples questão: a ganância pelo ouro preto por parte da Venezuela. Não cabe somente ali ser a maior reserva do planeta, ela quer mais e mais espaço de exploração e também atrito. Não consegue fazer sua produtividade, principalmente a extração e refino, não consegue se destacar como o que era antes ali, de décadas atrás, como a Arábia Saudita da América do Sul, da América Latina, vamos dizer assim, da América do Sul, e não consegue se destacar no cenário internacional. Fez ali diversas alianças com a Rússia, mas não consegue sair dessa situação problema por conta da sua política social, sua política socialista, que não dá certo. Uma economia em frangalhos que está atualmente favorecendo mais os oligarcas na Venezuela e os poderosos, os militares poderosos, generais poderosos, ainda mais sendo enriquecidos para proteger o olho do Estado, o poder do Estado, o ditador Nicolás Maduro. Então, em 2015, o problema ressurgiu por conta dessa ganância do ouro preto por parte da Venezuela, quando a empresa americana de capital aberto do setor de petróleo, ExxonMobil, ela explorou ali a região, pesquisou a região e definiu algumas bacias ricas em petróleo, que pode chegar a mais de 11 bilhões de barris de petróleo na região da Guiana. É realmente uma quantidade monstruosa. É claro, fica atrás do Brasil, fica atrás dos Estados Unidos, fica atrás da Rússia, mas é um dado extremamente importante, uma quantidade extremamente importante para um país que é pequeno, para um país de mais de 200 mil quilômetros quadrados. Então, houve diversos poços ali de exploração que foram descobertos por parte da empresa americana. A primeira foi a Liza 1, depois veio a Payara 1, que surgiu ali, que eles denominaram como bloco Stabroek ou Stabroek. Desde então que essa empresa americana descobriu essa região, a Guiana, realmente a vida da Guiana ficou de cabeça para baixo com essas questões de reivindicação territorial por parte de Nicolás Maduro, que enxerga essa empresa, a ExxonMobil, entre outras, que querem o quê? O imperialismo americano imperando na região da Guiana, contaminou já o presidente da Guiana, que agora está enraizado com os americanos e querem ali que os americanos controlem toda a região. Então, esse é o pensamento de Nicolás Maduro. Imagina você ter uma quantidade enorme de petróleo no seu país. Você quer dar esse petróleo, o controle total, abrir as portas para um país que tem condições de explorar, já que você não tem. Só que parte desta riqueza em royalties vai chegar, grande parte, tá? Não é uma pequena parte, grande parte vai chegar nos bolsos do próprio Estado, da própria Guiana.
É claro que você vai ceder licitação, é claro que você vai ceder que essas empresas explorem esse petróleo daqui. Até porque a nação é sua, até porque haverá royalties chegando no bolso do Estado e também para a sua população. É aí que a gente precisa também combater a corrupção, combater os descontroles e os desmandos dos estados, para que não haja essa possibilidade, como aconteceu no Brasil, de explorar o petróleo, fazer licitação com empresas corruptas e repassar dessas empresas no bolso dos políticos, de presidentes, enfim, porque isso vai minar com a economia no futuro da própria nação e aumentará ali ainda mais os índices de desigualdade e pobreza no país, como a Guiana está passando neste momento, que pode conceder a exploração dessas áreas para empresas americanas e assim conseguir melhorar o seu IDH, conseguir melhorar o seu desenvolvimento social, econômico, até mesmo político, criar novas concessões de exploração, de pesquisa, buscar novos setores de minérios para também para também ocorrer uma exploração adequada, gerar riqueza, gerar trabalho, gerar emprego, gerar economia. É isso que é o objetivo hoje que a gente percebe da Guiana, é conceder essa possibilidade de desenvolvimento do país. Então a Guiana, ela se tornou, com essa bacia que foi descoberta, se tornou o 17º maior reservista aí de petróleo do planeta. É claro que em primeiro lugar é a Venezuela. Então foi então que o que aconteceu? O Maduro, que está nessa estagnação econômica, está nessa estagnação política, não quer ver a sua vizinha, não quer ver a sua vizinha ali, como a Guiana, se dando bem no setor de petróleo, principalmente fazendo alianças com os Estados Unidos. Seria mais conveniente para, segundo esse pensamento de Maduro, fazer alianças com ele para fazer uma transferência de tecnologia em observação de petróleo e também com a própria Rússia. Mas a Guiana, tempos atrás, já disse que não queria esse tipo de ajuda, esse tipo de auxílio. Já descartou qualquer influência russa ali na região, principalmente para a exploração de minérios e de petróleo. Então todo o peso do governo de Maduro está recaindo hoje sobre essa disputa territorial de Eséquibo, ali na Guiana. Então, o que Maduro fez? Ele aprovou um referendo para hoje, que já está ocorrendo, provavelmente esse referendo, essa votação, ocorra até às 18 horas ali da noite, onde os cidadãos venezuelanos devem responder às 5 perguntas que foram feitas por Maduro nesse referendo, que vamos citar mais à frente, vamos explicar ponto a ponto, que poderá ou não resultar na anexação de Eséquibo, que pertence hoje à Guiana, e também em acordos. Então o interesse de Maduro pela região, ele foi então, resumindo, despertado por essa exploração, pesquisa e descoberta de petróleo em 2015 por uma empresa americana na região da Guiana e pelas grandes concessões e licitações que foram realizadas pelo governo da Guiana para realizar realmente uma exploração da região. E isso deixou Maduro totalmente desconcertado, totalmente ali à flor da pele. Jamais o imperialismo americano pode ficar aqui do meu lado e explorando o petróleo, a riqueza do povo, do meu vizinho, da Guiana. Não vou permitir que a Guiana seja explorada. Ou seja, o próprio Maduro, que não consegue controlar o seu próprio país, a economia do próprio país,
está tentando definir o futuro, está tentando definir a vida do seu vizinho. É claro que isso não vai dar certo. Então, é um buraco negro nessa política. É um buraco negro que Maduro está empurrando para um conflito que pode sim desencadear um conflito ali armado ou não. Mas é difícil prever. E também não se sabe ao certo o que Maduro pretende após esse referendo, que com certeza deve validar, sem dúvida alguma, essas questões levantadas pelo ditador, que com certeza vai ser um sinal verde para Maduro iniciar o seu trabalho de anexação ou não, forçada ou não, de Eséquibo, visto que as suas próprias forças armadas já estão se movimentando no sentido de provocar Guiana, de provocar os povos ali que estão na região, de mais de 120 mil pessoas que estão na região de Eséquibo. Isso realmente é muito perigoso, porque você escala ainda mais as questões geopolíticas que já estão tensas atualmente. Mas o que o referendo ele pergunta? O que ele está perguntando? O que Maduro colocou nesse referendo? Como eu já falei, são 5 perguntas. Então sabemos que sim, as eleições na Venezuela, elas são incertas. O peso do Estado está em todos os setores praticamente. O Estado ele controla o próprio Supremo Tribunal do país. Colocou ali os seus ministros, que não eram da justiça, que não eram juristas natos, mas sim eram políticos, alguns do próprio partido, e outros que não tinham nenhuma natureza política, mas sim de justiça, de jurídica, passou a ser obrigado a seguir os desmontes do próprio governo, com risco de serem retirados, desossados ali da região e até mesmo ser caçado. Então ele controla o Supremo hoje. E ele controla outros setores também, como o legislativo. Oposição no país não tem. Vou explicar mais à frente essa questão, que é uma questão chave, que mostra a reaproximação dos Estados Unidos. Mas as 5 perguntas. Primeira, os venezuelanos se opõem à delimitação do mar pela Guiana? Ou seja, essa demarcação atual da Guiana deve ser aceita ou não? Segundo ponto, venezuelanos concordam em criar um estado de Guiana Eséquiba ou Guiana Esequiba? Outra questão levantada. Venezuelanos concordam em conceder cidadania aos mais de 125 mil povos da região, inclusive tribos indígenas. E essas tribos indígenas, esses indígenas, eles estão, sem dúvida alguma, com medo da retomada desse atrito territorial, estão com medo de serem colocados como cidadãos venezuelanos, porque a história deles é da região da Guiana. Então eles não querem, em nenhuma hipótese, pertencer à Venezuela. Quarto e quinto envolvem o quê? As questões de negociações internacionais e se os venezuelanos concordam com o Acordo de Genebra de 1966. Mas vejam só, esse acordo ele foi firmado pelas duas partes. Só que hoje, Maduro está tentando mudar a história. Então, a história que ocorreu há um século atrás, 5 ou 6 décadas atrás, então o que está ocorrendo? As decisões do passado e o próprio passado está sendo apagado, está sendo mudado para atender às demandas atuais do presente governo, no caso de Nicolás Maduro. Então, como que o modus operandi deste socialismo de Maduro é apagar a história, para você não ter vestígio, não ter o quê? Um descontentamento e até mesmo um questionamento por parte dos próprios cidadãos. Então, se você apaga o passado manipulando o presente,
você interfere nesse raciocínio lógico do povo venezuelano para dizer que no passado o Acordo de Genebra foi uma farsa. Vocês podem decidir hoje se isso realmente coexiste com o presente momento e com as decisões geopolíticas da região, ou vocês realmente não estão aceitando que esse acordo interfira no processo de disputa, no processo que pode enriquecer a Venezuela. E esse jogo de manipulação e até mesmo manipulação nas urnas, com certeza vai decidir que esses acordos do passado não têm validação, são nulos. Então, muda-se o passado para mudar o presente e favorecer ao ditador. Então, diante disso, durante toda a semana, Maduro e altos militares venezuelanos das forças bolivarianas passaram a fazer propagandas, ameaças, que coincidiram com ameaças diretas contra a Guiana. Queriam anexar a região, iriam dar cidadania aos venezuelanos, aos povos ali da região da Guiana, e isso é muito perigoso. Ele está utilizando o seu meio, a força e suas forças armadas, para ameaçar ali uma região que é uma região praticamente ali desarmada, uma região que não tem força alguma militar. Ele quer o quê? Abraçar, não através de uma corte internacional, mas sim de um avanço militar ou até mesmo uma dissuasão militar com uma política forte centrada na figura de Maduro. E isso pode aumentar ainda mais as tensões, até porque a Guiana ela vem evidenciando que essas ameaças elas serão respondidas e se houver um avanço militar, a Guiana não vai se recusar, não vai refutar qualquer tipo de possibilidade de avanço militar e vai reagir. Então, é uma situação extremamente tensa, extremamente perigosa, que pode iniciar um conflito armado na região norte do Brasil. Então, os Estados Unidos, nos últimos dias, eles aumentaram suas atividades ali de políticas e militares com a Guiana. Inclusive, a própria embaixada americana na região, na Guiana, declarou a importância do país para a estabilidade de toda a América, não somente da América do Sul, mas também do continente americano. E o exército americano ele possui uma força de segurança que é uma unidade ali, um adendo ao exército americano, que é responsável por ajudar a auxiliar nessas questões de treinamento, questões de estabilidade e de segurança da América do Sul, que está sob coordenação do Comando Sul americano. Então, a Força de Segurança, ela é uma unidade especial ali do Exército americano que faz esse tipo de treinamento, de estreitamento com os militares da Guiana, por exemplo. Mas essa Força de Segurança ela disse que estaria na região para promover a estabilidade e a segurança, mas não especificou se essa segurança ela vai ser, essa cooperação, ela será colocada à prova e também é em relação à atual tensão com a Venezuela e também se colocará à prova através de ajuda com tropas, com realmente uma intervenção na Guiana ou simplesmente como está fazendo ali com uma guerra de procuração com a Ucrânia, fornecendo equipamentos necessários para o exército da Guiana, para as forças armadas da Guiana se prepararem e responder à altura contra um possível conflito com a Venezuela. É claro que os americanos já vêm treinando tropas da Guiana há um bom tempo, não necessariamente todos são qualificados, mas uma pequena parte ideal que pode ser passada através de instrução para outras unidades e assim outro contingente, e isso melhora um padrão de preparo de uma força militar
que poderia encarar ali uma força muito bem organizada, preparada e patriótica como da Venezuela. Então a Guiana ela já se posicionou, como eu já havia dito, ela já se posicionou nos últimos dias, disse que responderá a todas as provocações militares e na defesa do país, inclusive cogitou que instalar bases militares em toda a região de Essequibo, mas não especificou necessariamente se são bases americanas ou bases da própria Guiana. Eu acredito que sejam bases da Guiana e não dos Estados Unidos, até porque os americanos eles não cogitaram essa possibilidade, tá? Então seria muito perigoso até mesmo eles cogitarem isso nesse atual momento que ainda está em diálogo, que ainda o diálogo está sendo feito, seja com o Brasil, seja com as Nações Unidas, seja com outros atores, mas ainda está sendo dialogado. Houve recentemente, na sexta-feira, 1º de dezembro, uma decisão da Corte Internacional de Justiça, desmitificando todas as narrativas da Venezuela. Então vejam só o que a Corte Internacional decidiu. A Corte ela decidiu para mostrar ao mundo que ainda existe uma resolução e uma organização internacional coerente e que qualquer avanço militar venezuelano será injustificado. Ela colocou assim que a Corte emitiu uma decisão atestando direito na resolução do problema, ou seja, da questão de Essequibo, através do Acordo de Genebra de 1966 e que Venezuela deve se abster de qualquer avanço militar sobre a região de Essequibo. Ou seja, a Corte, mais uma vez, crava o seu direito de julgar esse tipo de problema, esse tipo de questão grave, e que qualquer decisão fora da Corte Internacional é injustificada, não deve ser aceita, e um avanço militar ou outro tipo de avanço por parte da Venezuela, mesmo com o seu referendo, não será válido. E a Venezuela deve se abster disso tudo, porque não é uma decisão da Corte Internacional. E o que isso significa? Já vimos que resoluções por meio da Corte pode exigir, sim, uma representação dentro das Nações Unidas para intervenção de Estados, seja do lado da Rússia, seja do lado dos Estados Unidos. O que isso significa? Missão de paz, tropas da ONU em determinadas regiões para estabilidade política e territorial. Então, vi muitas coisas aí ainda nessa disputa entre Venezuela e Guiana. E essa reaproximação, como já falei 2 vezes aqui, não expliquei, essa reaproximação dos Estados Unidos com a Venezuela foi por conta da Covid, que trouxe ali um problema nos preços do petróleo, foi também por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que deixou a balança ali do petróleo instável, mais para um lado do que para o outro, e também a mão da Rússia sobre a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que decidiu diminuir, numa época ali 2021 para 2022, diminuir a quantidade de barris produzidos diariamente, em milhões. E isso fez com que o preço do barril de petróleo elevasse ainda mais, causando uma crise de abastecimento nos Estados Unidos. O preço do galão americano subiu absurdamente, com também a popularidade de Joe Biden. O que isso aconteceu? Joe Biden mandou um enviado especial, um representante do governo lá em Caracas, para negociar com Maduro uma primeira reaproximação. E o que aconteceu? O governo americano, Departamento de Justiça, Departamento de Estado,
concordaram em conceder um contrato de exploração, extração e refino para a americana Chevron, para explorar ali o petróleo na região da Venezuela. Então foi uma primeira medida. Só que esse contrato, ele garantia 6 meses de exploração, mas poderia ser estendido por um tempo determinado. Só que marcou a primeira reaproximação. No entanto, para melhorar ainda mais essa reaproximação, tirar algumas sanções por parte dos americanos sobre a Venezuela, que é uma reivindicação óbvia de Maduro, o próprio governo de Maduro deveria dar liberdade aos opositores políticos, ao mesmo tempo em que seria obrigado a iniciar uma organização para as próximas eleições com fiscais internacionais, com uma maior transparência, com opositores participando dos pleitos eleitorais, fatores que ainda não foram realizados por Maduro. E dentro da geopolítica, existem diversos ramos, diversos pontos de trabalho, de pesquisa, de estudo. E essa reaproximação americana com a Venezuela é muito interessante. É uma reaproximação que a gente chama de geopolítica energética. Então, é uma reaproximação que vai beneficiar e muito os americanos e, ao mesmo tempo, a Venezuela. É algo comensal, em que um se beneficia com as atividades do outro. Isso é bem interessante, porque a Venezuela está desesperada. Ela quer melhorar sua economia, ela quer melhorar a popularidade de Maduro. Não que, mas Maduro ganhou as eleições, ele é popular. Pelo contrário, há muitas manipulações. Mas para se chegar a isso, realmente um queremismo, vamos dizer assim, de Maduro, é preciso fazer muita coisa. E o povo já está cansado disso. Tem pessoas buscando comida no lixo. Não tem como ser contestado. Tem provas disso. Aí na internet você encontra diversas imagens disso. Então a Chevron, ela recebeu essa licitação por 6 meses para explorar e ajudar o governo Biden a retomar sua popularidade e melhorar os preços do galão de litro. Para vocês terem uma ideia do galão de gasolina nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, como a crise econômica e até mesmo do setor de petróleo da Venezuela está tão exacerbada, entre 2015 e 2018, houve uma queda de 43,6% na extração de petróleo na Venezuela. Isso correspondeu a uma queda no refino de 90%, em que se você tem uma queda de refino de 90%, você não tem praticamente derivados do petróleo, como gasolina, como diesel, como óleo. E a economia ela vai ficar realmente em frangalhos, que você tem que importar equipamentos e importar produtos de outro país, de fora, para você suprir a demanda interna. Então o referendo atual, ele é duvidoso, exige cautela, há uma crise de credibilidade muito grande na Venezuela e que, inclusive, na última eleição na Venezuela, em 2021, vejam só, participou somente 40% de todos os eleitores aptos, de todos os venezuelanos aptos a votarem. Houve uma maior abstenção da história. Inclusive, pontos dessas cabeças chaves ali que definem realmente a eleição na Venezuela foram pressionados pela Guarda Nacional da Venezuela, que eles teriam que votar. Alguns foram levados à força, para votar, para falar em público, para votar sim no Maduro, para votar em determinado candidato. Então há uma crise de credibilidade
extremamente forte na Venezuela quando se trata de eleições. E aqui o Brasil, o que deve fazer com esse referendo? O que o Brasil vai fazer, está fazendo neste momento e o que deve fazer após a decisão do referendo, que deve, claro, validar, porque inclusive nos últimos dias o próprio Maduro vem utilizando o seu canal estatal de TV, os seus meios de comunicação oficiais de governo, tá? E de Estado também, para provocar, estimular o povo a votar sim nas perguntas, para realmente ter essa anexação de Essequibo. Veja só que perturbador. E a justiça não faz nada porque está nas mãos de Maduro. E em relação a isso, a atuação do Brasil, vou ser sincero, deve manter sim essa linha que está atuando nesse momento. Temos o ministro das Relações Exteriores, Vieira, o assessor de assuntos internacionais do presidente, do chefe de Estado Lula, que é o Celso Amorim. Eles já estão ali trabalhando com diálogo. E o que isso significa? Que deve manter esse jogo de cintura, que tanto o ministro das Relações Exteriores como o assessor internacional já vem fazendo, buscando o diálogo bilateralmente, buscando acessar os meios internacionais como as Nações Unidas para intermediar esse conflito, né? E é importante a gente nos atentar também que o Brasil ele não pode ser favorável a nenhum dos lados, tá? E os pontos colocados por Maduro nas urnas, se forem favoráveis, né? E o Brasil deve manter, sem dúvida alguma, o seu reforço militar na região ali de Roraima, principalmente na área de Pacaraima, com 130 ali militares. E a partir desse referendo, se for positivo, deve aumentar ainda mais ali a região. E eu vou explicar o motivo por que o Brasil precisa colocar militares ali na região. Não porque vai invadir a Venezuela ou vai invadir a Guiana. Pelo contrário. Isso são medidas ali para buscar intermediar, é claro, uma possibilidade de invasão em território brasileiro para se chegar ali à região da Guiana ou vice-versa, de impedir o fluxo de imigrantes de forma descoordenada para o território brasileiro, sem pelo menos ser registrado. Sem dúvida alguma, se um conflito iniciar ali na região, haverá uma crise migratória para o norte do Brasil novamente. Roraima novamente vai ser palco de grandes deslocamentos de povos que já recebia ali da região da Venezuela, agora pode receber da região da Guiana, região de Essequibo. O Brasil ele precisa manter também essa como cabeça-chave em intermediar esse conflito diretamente nas Nações Unidas e também pela Corte Internacional. E, digo mais, como a maior nação potência aqui da América do Sul, o Brasil ele precisa criar um grupo de discussão, um grupo que vai tratar sobre esses temas aqui na América do Sul, sobre esse problema de Essequibo. Não seria um grupo para decidir o que vai ser feito, mas sim para prevenir que não seja feito. Não sei se vocês estão entendendo. Para prevenir sempre o pior. Inclusive, colocar dentro desse grupo de países a própria Guiana, a própria Venezuela, para se chegar a um acordo comum. E somente, claro, buscando ao máximo evitar uma escalada das tensões e novos sentimentos separatistas na região da América do Sul, principalmente entre estados e também de grupos paramilitares, que pode sim surgir grupos terroristas reivindicando determinadas áreas de nações na América do Sul. E por que eu digo que o Brasil deve aumentar o seu efetivo militar ali na região? Por que Roraima deve receber mais do que 130 militares? Porque a Venezuela vai invadir o Brasil? Não. Porque existe ainda
um descontentamento na própria região e também que já foi conflito passado lá na região de Pirara. É uma região ali que pega uma parte de Roraima, uma parte da própria Guiana, na região de Eséquibo, que foi decidido ali entre Portugal e Inglaterra, em que o Brasil tinha uma faixa ali de terra, uma faixa territorial que pertencia a Eséquibo, que hoje na verdade é Eséquibo, perdão, e que dava acesso à bacia do rio Eséquibo. O que aconteceu? O Brasil perdeu essa parte em 1822 para a Inglaterra, que a Inglaterra concedeu na sua colônia inglesa, ali na Guiana Inglesa, esse território que hoje conhecemos como uma parte de Eséquibo ao sul, que dá até a bacia, entre Roraima até a bacia de Eséquibo. Então o Brasil perdeu esse trecho. E hoje ainda não somente perdeu esse trecho, como permitiu que a Guiana encontrasse acesso à bacia do rio Amazônia. Então vejam só, o Brasil tinha direito até a região do rio Eséquibo, uma bacia que vai da região de Roraima até o rio Eséquibo, concedeu esse território para a Inglaterra em 1822 e ainda, além de perder esse território, esse trecho, concedeu acesso à bacia do rio Amazônia, para não gerar um descontentamento na região e um sentimento de separatista, um sentimento separatista entre esses povos, tanto da Venezuela quanto de Eséquibo, pela área também que está sendo disputada, que vocês estão vendo aí no mapa. Do Brasil, é necessário um aporte de militar ali na região para abafar qualquer tipo de sentimento separatista e que não coloque em risco a segurança nacional do Brasil. Sabemos que as forças bolivarianas estão na casa ali de 120 mil militares, com mais de 500 mil de forças auxiliares, como Força Nacional, Guarda Nacional, policiais, né? E tem um moral muito grande entre suas tropas, principalmente de generais que recebem milhões de dólares durante anos ali do governo Maduro para manter sua opressão, para manter os militares ali enraizados no patriotismo socialista de Maduro. Então eles têm um moral muito grande e um patriotismo realmente muito grande. E a Guiana, infelizmente, é um país que não é uma potência militar, não possui uma força regular considerável, mas disse que vai reagir diante de qualquer avanço militar por parte da Venezuela. Então, vamos observar como será esse referendo, o final, o desfecho e como será a partir de agora as decisões de Maduro com esse referendo que deve validar os pensamentos e as necessidades dessa ganância pelo ouro preto, essa ganância dessa geopolítica energética por parte de Maduro. Era esta análise que eu queria trazer para vocês. Se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação e compartilhe o canal para ganhar mais relevância aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.